Eu coloquei aqui. Como eu tô gravando com o celular, eu coloquei no computador as perguntas, tá bom, gente? Deixem de ser chatos. Então vamos lá. Tchu, tchu, tchu. Ó, deixa eu falar pra você que quer participar aqui do canal, tem um quadro chamado Eu Monto Seu Computador, que é basicamente um quadro onde eu escolho todos os componentes para o seu computador. Você preenche um formulário que vai estar um link aqui embaixo. Esse link também tá na bio do meu Instagram. Então, se você quiser, você pode também acessar por lá. Você preenche o formulário. E eu gravo um vídeo explicando por que, como, quando e onde eu escolhi cada um dos componentes. E mando pra você. Um Excelzinho com os links e tal de cada um dos componentes que eu escolhi. Então você que... Aqui. Então, gente do céu, quem quer participar é só preencher, então, aqui no formulário. Vamos para a primeira pergunta, do tipo, essa aqui eu não quero responder. Cara, PC gamer, top de linha ou um MacBook Pro M4 mais opcionais? Tenho um PC e um Air M1. Gente, é um pouco polêmico isso. Vamos lá. O que acontece? Eu sou a defensora. Eu sou a cadelinha da Apple. Tá bom? Essa é a verdade. Eu sou uma vendida completa da Apple. Eu tenho iPhone, eu tenho Mac, o Mac Pro M4, inclusive. Eu tenho o Apple Watch, eu acho maravilhoso o Apple, tá? E eu faço isso, eu uso o Mac pra trabalho. Aí, assim, atualmente eu tô sem computador gamer Windows. Quem me segue lá no Instagram até sabe por quê. Mas não vem ao caso. Mas, assim, pra mim, eu vejo que o Mac, ele é muito mais estável. Ele não dá problema. No sentido de otimização de softwares. A questão, no fim das contas, é qual é o software que você vai utilizar. Se esse software existe e se esse software é bom para a plataforma Apple. Os softwares que eu uso são. Agora, os softwares que você usa vão ser melhores? Vai depender do conjunto da obra. Aí é aquela coisa, depende. Próxima pergunta, Trina. Então, assim, por exemplo, o pacote Adobe, a gente se estressou demais com o pacote Adobe no Windows. Assim que eu passei pro Mac, eu parei de me estressar e a minha vida começou a ser um mar de rosas e golfinhos pulando e saltitando o dia inteiro. Como eu faço também trabalhos com música, eu uso o Logic Pro, que é só plataforma Apple. Então, assim, hoje, o mix de softwares que eu uso para trabalhar, para gerar dinheiro, para pagar meus boletos como uma adulta funcional, funciona muito bem na Apple e eu não me estresso. Além do fato de que, assim, bateria é uma maravilha. A porcaria não esquenta. O treco não termina a bateria depois de 45 horas funcionando ininterruptamente. Então, assim, eu sou muito suspeita pra falar, tá? Aí você vai falar assim, nossa, você faz vídeo de computador, de hardware e você usa Apple. Mas eu também jogo. Atualmente estou sem computador, mas pra mim, computador Windows serve pra jogar. Eu até uso o GeForce Now e tal, mas assim, não é a mesma experiência nem aqui nem na China, né? Assim, você consegue usar o GeForce Now, caso você não tenha nenhuma outra opção, ele acaba sendo muito melhor do que nada. Mas não se compara a ter um PC top. Eu sou a pessoa adulta funcional que gosta de dinheiro como uma boa capitalista. Então, eu vou sempre priorizar eu ter os equipamentos para poder trabalhar sem me incomodar. Porque a pior coisa que acontece, que fez a gente acabar migrando para a Apple, foi a gente não estar conseguindo entregar os serviços porque o software não funcionava. Então, a gente... Um dia até talvez possa contar como aconteceu a minha conversão. Mas é isso, eu sou a pessoa que... Cara, você tem um MacBook Air M1. O Air M1, o Air em si é uma merda. Mas como ele é M1, aí ele já se transforma em algo bom. Aí você tem que ver.
esse M1, esse Air M1, ele tá te atendendo nos seus trabalhos? Porque assim, se você quer PC gamer, top de linha, você tá falando isso porque você quer jogar? Se você quer jogar, compra um PC top de linha e seja feliz. Agora, pra mim, são tipo assim, cara, eu quero comer comida saudável e eu quero comer porcaria. O que eu faço? Cara, são dois extremos que vão te levar a lugares diferentes. Não tem, sabe? Ou você casa ou você compra uma bicicleta. Não são coisas que eu não consigo ver que são duas opções para o mesmo resultado. Ah, mas vou trabalhar muito com o PC Gamer. Cara, mas você não vai ter o mesmo resultado que você teria com o MacBook Pro M4. E assim, quem vier nos comentários me torrar a paciência que a porra da Apple é cara no Brasil, não é como se as placas de vídeo da NVIDIA custassem R$ 500, né? Então, assim, menos para quem for reclamar. Para quem já começou nos dedinhos aí, porque quem usa Apple, porque é caro. Meu, você compra os bagulho caro e eu não tô reclamando, entendeu? É assim, calça é R$ 30 no máximo. E a gente gasta dinheiro com tecnologia. Então, assim, vocês veem onde eu tô gravando, né? A prioridade nitidamente é comprar a tecnologia, certo? Então, assim, quem vier me torrar a paciência dizendo que a porra da Apple é cara, vá tomar no olho do seu cu e vai trabalhar para pagar o que você quiser enquanto você deixa eu gastar o meu dinheiro do jeito que eu quiser, tá bom? Mas voltando, um PC gamer top de linha, ele é bem provável que ele vai te dar acesso aos softwares. A questão é, quanto de confiabilidade você precisa para fazer o que você vai fazer e a questão dos softwares. E aí essa questão de confiabilidade vai depender diretamente do software. Em questão de estabilidade, a gente tá falando assim, o sistema Apple é muito mais estável do que o sistema da Windows. E assim, não tem muita discussão sobre isso, certo? Quem vier também encher o saco, também foda-se, né? A gente responde e reiteia nos comentários, tá tudo certo. Então, assim, dependendo do software, vai pro PC Gamer top de linha. Dependendo, foca em ganhar dinheiro e depois você faz o Mac e o PC. Até porque o MacBook você não precisa comprar depois que você tem o M4, você não precisa, tipo, comprar o M5, o M6. Você pode dar uma pausa aí antes de fazer um upgrade no seu setup. Próxima pergunta. Se os componentes do PC forem muito bons, mas a placa-mãe for muito fraca, pode dar ruim? O que acontece? Quando a gente fala que aqui ele tá citando os componentes do computador forem bons. Os componentes. Então, ele não tá dizendo, tipo, o processador, a placa-mãe, a placa de vídeo. Ele tá falando tudo. Então, tipo assim, vamos supor num cenário que o computador em si é bom, a placa-mãe é um pouquinho mais xixelenta. Efetivamente, quando a gente bota a pergunta pode dar ruim, sempre pode dar ruim, inclusive com uma placa-mãe boa, porque a vida é assim, principalmente assim. Cara, você ficou desempregado, alguma coisa vai quebrar. É tipo isso, a vida de pobre é essa, né? É só desgraça. Então, assim, vamos lá. Pode dar ruim? Pode. Mas, assim, em que situação que vai dar ruim? Depende de qual que é o nível de desbalanceamento que tá esse computador. Se você tiver um processador muito forte, que pede muita energia e que vai gastar muita energia e muito esforço do VRM, você pode ter um problema especificamente por superaquecimento do VRM na sua placa-mãe. Por quê? Porque muitas placas-mãe, eu até comentei esses dias que, assim, normalmente você sabe que a placa-mãe é intermediária, básica, basiquérrima, lixo ou extremamente boa por conta do VRM. Porque, cara, é a última coisa que eles deixam, sabe? Eles botam luz, eles botam LED, eles botam a firula toda, a guirlanda de Natal, mas eles não botam um VRM bom. Então, assim, se o VRM for... Se a placa-mãe for mediana e o VRM for uma bosta, a placa vira uma bosta, sabe? Tipo, meio que eu me baseio na qualidade da placa-mãe com base no VRM em si. Então, se você tem uma placa-mãe fraca, bem provável você vai ter problema no VRM. Como que você pode resolver isso? Você pode melhorar o aquecimento do processador e torcer, tipo, obviamente não fazer overclock, né? Melhorar o refrigeramento do gabinete em si e torcer para não dar pau. Efetivamente vai dar problema? Não. A pergunta foi, pode dar ruim? Pode.
pode dar ruim. Se você tiver uma placa-mãe mais, assim, inferiorzinha, a tendência é essa. Dos outros componentes, tipo fonte, placa de vídeo, memória RAM, esses outros componentes, eu acho que eles não vão ser afetados diretamente. Quando ele diz dar ruim, eu entendo que ele tá perguntando no sentido de estragar, ou parar de funcionar de alguma forma, ou dar algum glitch. Os outros componentes, eles têm uma menor tendência a dar ruim, nesse sentido de defeito, e o que vai mais acabar pegando é o processador mesmo. Próxima pergunta. Se eu trocar um HD 500 GB, 5.400 RPM por de 1 TB, 7.200 RPM, conta como um upgrade? Sinceramente falando, é que assim, como esse HD, ele é maior, ele roda mais, né, o RPM é maior, beleza. Mas ele é maior também, então aumenta, conta como um upgrade, mas na capacidade, que não em velocidade. Próxima pergunta. Recomendação de water cooler para um Ryzen 5600X. Uso um air cooler Deepcool AG400. Espera aí, vamos ver então. Ai, gente, estou gripada de novo. Foda-se, né? Eu tô sempre gravando gripada, doente. Vocês que me acompanharam aí nos últimos vídeos, vocês sabem, eu não tô passando por um momento muito bom na minha vida pessoal. Então, assim, aparentemente a minha imunidade baixou para caramba. Cara, ele não botou um orçamento pra esse Ryzen. Mas, assim, ele quer um water cooler, certo? Para um 5600X. Tá, peraí. É periférico? Não, pera. Eu não li direito. Aqui, coolers. Water cooler. Olha, eu vou aqui na base do preço crescente. Dos mais baratos, tá? Sempre botando aqui o vendido por Kabum e tal. Ó, uma coisa que eu não acho que vale a pena gastar dinheiro com water cooler de 120, tá? Aí você vai falar assim, mas eu tenho um water cooler de 120 que atende o meu computador. Parabéns, mas eu não recomendo. Eu acho que assim, se for pra enfiar um water cooler, bota um water cooler de pelo menos 240. Mas o meu gabinete não tem espaço para um water cooler de 240. Bota um bom air cooler. É o que eu acho. Você pode pensar diferente, tá tudo certo. Não pegaria nada da Husky, não pegaria nada da Ryzen. Tô tentando ver aqui as primeiras marcas. Tô indo por marca inicialmente, tá, gente? NZXT 120. Cara, a PCIe, eu pegaria, tá? Facinho esses aqui, ó. Sangue frio. Deixa eu só ver um modelinho de cooler que ele tem. Porque ele botou, né? Agora que eu lembrei. Ele tem um AG400 da Deep, né? Eu já tive algumas coisas da Deep Cool. Eu não acho ruim, não. Deixa eu pensar se eu acho bom. Assim, ó. Vou ser sincera com vocês. Tô pensando aqui. Não, Deep Cool eu nunca tive water cooler, não. Eu tive de outra marca. Que eu não vou citar o nome porque eu vou falar mal. Mas essa outra marca eu não compraria de novo. Tá, ele tem um cooler simplesinho até, mas, tipo, funciona provavelmente, né? Esse simples aqui tá de boa. Nossa, ele tem uns coolers assim que vem um outro grampinho que você consegue colocar mais coolers, né? Que ele só tem um cooler. Então não faz nenhum sentido você tirar um cooler pra um cooler, né? Então pelo menos dois. Ó, que aí você tem o radiadorzinho com dois. Esse aqui já estaria interessante, tá? Pra R$365 de investimento. Tipo, quero só dar uma melhoradinha e tal. Deixa eu só ver o que mais que tem, tipo... Ó, MSI eu compraria também. Acho bem legal MSI. Asus Prime. Nunca usei nada da Asus. E esses aqui... Ó, até que não tá tão... Gigabyte de 360 já. Nem é promoção isso aqui. Então, a partir daquele ali que eu falei pra vocês, né? Até o... Aqui já tá interessante. Não pegaria Ryze.
Um Asus, MSI. Esse MSI, nossa, esse MSI parece ser ele parece ser muito bonito pessoalmente, assim, sabe? Tem uma carinha de nervoso, né? Tem uma carinha de nervoso. Bonito ele. Bom, mas é isso, gente. Próxima pergunta. Como faço para vincular a chave do Windows na conta Microsoft? Eu não tenho Windows atualmente para poder demonstrar. Eu aposto que deve ter um monte de vídeo na internet que tem essa resposta visualmente falando. Mas você precisa estar com a conta Microsoft conectada no Windows. E aí tem lá a opção de você inserir o serial. Eu não sei, pra ser bem sincera, é bem simples de fazer. Então, vai aparecer lá o bagulho. Agora, se não vinculou a chave do Windows na conta, talvez seja porque vinculou a placa-mãe e não a sua conta, a chave. Mas eu não consigo gravar o passo a passo porque eu não tô com o Windows agora. Próxima pergunta. RTX 5070, RX 7900 XT ou RX 9070. Meu processador é um Ryzen 9 7900X. Eu tinha uma RX 580 que parou de funcionar. Olha, vamos começar pelo começo, né? Pô, tadinha dessa 580, né? Se atacar um 7900X com uma 580, você tava maltratando a bichinha, né? Mas, assim, sendo bem honesta com vocês, eu descartaria a 7000 e a 9000 simplesmente porque eu iria de NVIDIA, tá? Ele falou 5070, 7900 ou 7000 ou 9070. Isso aí. Eu iria. Aí você vai falar, ai, mas a AMD tá boa. Pode ir, mas aí é uma opinião pessoal. E o tal do Diego perguntou a minha opinião e essa é a minha opinião. Eu iria de NVIDIA. Qual foi a pergunta que eles fizeram no Instagram que você não gostou? Eu não tenho nenhuma pergunta que eu não gosto. A única coisa que eu não gosto é quando eu não entendo a pergunta. Quando a pessoa escreve de uma forma, num português tão mal escrito, que eu não entendo porque eu não sei ler internetês. Ou alguma coisa a ver com analfabetismo, mas ok. Cooler 90 watts de dissipação e processador que indica precisar de 95 watts na prática. Algum problema? Vamos assim. Na teoria tem problema, tá? A gente está colocando aqui 90 watts versus 95 watts. Na teoria tem problema. Porque a gente está falando de um cooler que na teoria vai dissipar 90 watts. Né, um calor gerado por 90 watts, e na prática a gente tem 95 watts sendo gerado. Então, na teoria, a gente tem um problema. Como que a gente consegue compensar isso na prática para que na prática não seja um problema? Bom, você vai colocar esse cooler aí no seu processador, aí você vai colocar, vamos supor, 3 coolers na frente do gabinete para puxar bastante ar. Aí vamos supor que você tem também uma placa de vídeo. Nossa, tadinha, as placas de vídeo só esquentam, né? Mas vamos supor, você tem uma placa de vídeo que tenha uma boa dissipação. Tem algumas placas de vídeo mais antigas que elas tinham dissipação... Acho que deve existir alguns modelos novos assim, mas assim, triste. Dissipação passiva. Então, é basicamente só um blocozinho de metal em cima. Não, vai gerar mais calor. Então, não tenha no seu sistema placas de vídeo com dissipação passiva. Tenha com dissipações ativas ou não tenha placa de vídeo. Para ele estar numa situação dessa de não conseguir comprar um cooler que tenha uma dissipação adequada para o seu processador, estou supondo que o orçamento está baixo. Logo, provavelmente, ou ele tem uma placa de vídeo mais antiga, como até o outro rapaz aí, uma 580, alguma coisa assim, ou ele não tem placa de vídeo. Se a gente for parar para pensar, para ele poder não ter placa de vídeo, é bem provável que ele tenha uma APU. Se ele tiver uma APU da AMD, ele não tá tendo esse problema, porque a APUs da AMD vêm com coolers, com cooler box. E Intel também. Eu realmente não sei o que aconteceu.
para ele estar nessa situação. Mas tudo bem, eu iria adicionar coolers no gabinete. Tem espacinho para colocar cooler? Eu iria colocar. Aí, eu iria também garantir que o computador sempre estivesse bem limpo, porque limpeza ajuda pra caramba, né? Aliás, não é que a limpeza ajuda pra caramba, é que pó prejudica muito o sistema de refrigeração. Não é que a limpeza vai potencializar o sistema de refrigeração, é que a sujeira vai prejudicar muito. É como que assim, não é que a sujeira dá mais ponto, é que o pó tira ponto, então tem que tirar os pontos negativos. Mas o problema que eu vejo disso é que você vai começar a gastar dinheiro com o cooler, e a gente acabou de ver, cara, um cooler relativamente ok é R$200. E coolers, eu tô falando CPU cooler. Um CPU cooler básico é 200 pila. Dependendo, você vai gastar tanto dinheiro com um cooler pra colocar no gabinete que é mais fácil simplesmente pôr logo um CPU cooler eficiente pro seu computador, pro seu CPU. Aí tem a questão de não colocar o computador grudado na parede pra ter espaço de refrigeração. E, obviamente, você ter uma mínima gestão ali para garantir que esse computador, que esse processador não esteja superaquecendo. E caso ele esteja superaquecendo, você realmente faz um investimento aí no CPU cooler e melhora isso de uma vez. Mas assim, efetivamente falando, assim, você tem formas de diminuir esse calor e aumentar um pouquinho essa dissipação para não prejudicar tanto e talvez segurar um pouquinho mais de tempo esse cooler até você ter a grana para investir. Próxima pergunta. Tô com uma 3060 de 8 GB. Compensa trocar pela 5060 ou já ir para 70? Eu, Carol Zitia, só iria trocar se eu tivesse a grana para ir para 5070. Agora, depende de qual que é o seu orçamento. Sempre vai depender. Eu não iria para 5060, eu iria direto para 5070. Mas aí você vai falar assim, mas o dinheiro e tal. Mas eu já sou aquela pessoa que eu não gosto de ficar fazendo um monte de upgrades mínimos. Eu gosto de fazer um upgrade que vai durar mais tempo. Teve um outro cara que fez uma pergunta que eu achei meio... mas vou responder. Ryzen 9 ou Ryzen 7? Ele botou assim, edição de vídeos e afins. Ryzen 9 ou Ryzen 7 ou Ryzen 9? Ryzen 9. B850 ou X870? Depende do seu orçamento. Se você tiver orçamento, vai de X870. 32 GB de RAM ou 64 GB de RAM? Para edição de vídeo, 64 GB de RAM, pelo menos, se você for fazer edição de vídeos longos e se você estiver fazendo edição de vídeos em 4K. Teve uma outra caixinha de perguntas que eu abri aqui. Teve algumas perguntas que caíram aqui que eu queria também aproveitar, que eu perguntei em relação à compatibilidade, tá? Então, tem algumas pessoas que têm dúvidas em relação a... Deixa eu ver aqui. Tem algum lugar que diz quanto tempo que tá gravando? Não diz, né? Ali, 23 minutos, beleza. Tá, só pra eu ter noção de quanto tempo que eu tô aqui falando aleatoriamente para uma câmera. Então, que o rapaz falou assim, ó. No caso da AMD, são as memórias, não lembro, mas a 1 e 2 Ryzen dava muito problema. Provavelmente ele tá falando a primeira geração e a segunda geração de Ryzen dava muito problema. Os problemas que davam eram muito mais voltados a overclock do que a compatibilidade em si, tá? Aí você vai falar assim, mas em relação à compatibilidade com overclock, mas em si funcionava. A merda é quando você queria fazer overclock. E eu tô sabendo dessas merda aí. Realmente acontecia muito isso, e isso já foi resolvido. Caso você não esteja querendo comprar um Ryzen de primeira ou de segunda geração, isso já não é mais um problema. Compatibilidade com Linux. Aí temos uma outra questão. Quando a gente fala de compatibilidade de Linux, vai depender da distro. Vai depender do que você está querendo fazer. Eu já tomei a vacina do Linux há um tempo, tá? Eu tive um tempo aí em que eu usei Linux e, cara, é muita distro diferente.
E o que acontece? O Windows, você vai ter, por exemplo, a NVIDIA, a AMD, a própria Intel fazendo os drivers específicos de suas placas para o Windows. Agora, para Linux, tem muita coisa que acaba vindo de comunidade. Então, você vai ter que acabar olhando meio que assim, tateando no escuro, para ver o que vai rodar melhor, qual distro vai rodar melhor, e antes de comprar a placa de vídeo, principalmente, né, ver qual que é a placa de vídeo que vai ter um drive melhor. Agora, você que é atual do vírus do Linux, pode dar sua opinião também e falar se você tem algo a acrescentar em relação a isso. E é isso, gente. As dúvidas do Instagram foram essas. Caso vocês tenham outras dúvidas e caso vocês queiram participar em outros momentos das caixinhas de pergunta lá no Instagram, é só me seguir no Instagram. E aqui embaixo nos comentários vocês também podem colocar as suas próximas dúvidas que eu também vou respondendo. E posso também juntar elas para responder num vídeo só, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Lembrando, se você quer participar do Monte Seu PC, aproveita e já preenche o formulário aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!